novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre, que passa a valer nesta terça-feira, vai impactar diversos setores da economia. Para falar sobre o setor hoteleiro e de alimentação, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação do Rio Grande do Sul, Henry olha que a gente ensaia antes, hein? Chmelnitsky. Agora sim, Henry, desculpa e seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por nos atender. Presidente, como o setor, e vou dividir aqui, o setor de hospedagem e o setor de alimentação estão se preparando para encarar esse novo decreto mais restritivo ainda? Boa noite a todos. Esse decreto, ele não altera a essência do que já vinha acontecendo, porque ele abrange 3 itens que nós vínhamos batalhando, que nós vínhamos questionando, que era a orla, né, os parques fechados, a questão do mercado público e a circulação excessiva em supermercados. Ele não chega a alterar algo para nós, no nosso segmento. Nós continuamos com o delivery e com o takeaway. Os hotéis estão basicamente pouquíssimos hotéis abertos, nós não temos hóspedes, não temos circulação. E é evidente que essas restrições de estacionamento, essas coisas todas, também vão enfraquecer ainda mais o resto que sobrou. A situação ela é grave, a pandemia não tem dono, ela não tem um nome a quem culpar, e nós vamos ter que quem sabe, ter algumas medidas mais drásticas que levem mais tempo para depois nós termos menos tempo para retomar. Ou seja, quem sabe um lockdown não seja mais adequado do que essas interrupções semanais. Não? Presidente Henry, nós estamos ao vivo aqui, TV aberta, canal 48, 21 da NET, Porto Alegre. Então, nossa audiência é enorme nesse momento. Eu lhe pergunto, o que o sindicato efetivamente está fazendo para esses profissionais que atuam nas áreas do setor hoteleiro, no setor de alimentação? O que o sindicato está podendo ajudar esses trabalhadores nesse momento? Bom, primeiro, nós utilizamos todos os recursos possíveis para evitar demissões. Né? Nós tivemos depois uma pequena retomada, que também preservamos os empregos, e nós temos que entender de que tu treinar um funcionário não é algo de 3 dias, 4 ou 5 dias. Um bom funcionário no nosso segmento, ele precisa de 90 dias, no mínimo, tá? Então, essa é uma perda de conhecimento muito grande. E nós estamos fazendo o maior esforço possível na manutenção desses profissionais, o que não é fácil, porque só hoje foi renovada a medida provisória sobre salários e sobre redução de contratos. Então, a partir de hoje, com certeza, com a sanção do presidente da República, nós vamos ter um intervalo de tempo de descanso, no sentido de nós mantermos esses empregos. Presidente, eu sei que é muito difícil a gente, nesse momento, mensurar todos os prejuízos que vocês já têm no setor, mas é possível fazer algo para evitar esses prejuízos? Para a gente ter uma ideia de como alguns estabelecimentos estão encarando, o que eles estão fazendo para tentar evitar demissões ou até mesmo o fechamento do seu negócio. O senhor pode trazer alguns relatos para a gente? As operações que conseguiram migrar para a entrega ou para o busca e leve, elas conseguem manter a sua operação funcionando, apesar de que provavelmente não venha a cobrir os seus custos fixos, né? Então essa é uma coisa importante. Mas nós temos em volta de nós uma situação que não nos proporciona
nenhum tipo de segurança de brigar por abrir, porque os custos de tu estar totalmente aberto são muito maiores do que os custos que estão hoje. E a população, ela está passando por um trauma, por um medo coletivo de frequentar ambientes coletivos. Então, nós temos que ter muito cuidado com as demandas que a gente vem a ter, porque a população ela tem que estar alinhada com essas demandas também, porque o aluguel, os empréstimos, a compra de matéria-prima, tudo isso vai ter que acontecer. Uma questão importante é a questão da compra de matéria-prima, né? Então, essa instabilidade de tu ficar aberto por uma semana, 10 dias, 15 dias, ela é muito prejudicial, porque quando tu faz uma compra, tu não faz no dia a dia a tua compra, né? Tu compra por um intervalo de tempo. E se nesse intervalo de tempo tu tem que fechar, esses perecíveis, eles vão fora. Nós só recomendamos, inclusive de acordo com o Ministério Público, nós só recomendamos doar alguma coisa quando está com certeza do seu tempo de vida e que vai chegar no local em condições de uso. Nós temos que tomar muito cuidado para não cometermos um erro que custa caro, que é doar aquilo que não está 110% bom para uso. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Após passada a pandemia, o sindicato já está se preparando para voltar a ter a confiança, né, dos clientes, dos consumidores? Já tem um plano para poder atender? Como é que está essa situação, presidente? Os nossos protocolos são protocolos extremamente seguros. Com certeza, se hoje nós estivéssemos aptos a estarmos recebendo os nossos consumidores, com certeza estariam sendo extremamente bem tratados e estariam muito seguros, né? Tem algo que não depende diretamente do sindicato, que é aquilo que eu falei antes, que é um medo, que é uma forma que a sociedade ela está receosa. Nós estamos pensando com diferentes setores em trabalhar a comunicação sobre isso, não só da alimentação, não só da hotelaria, mas também de outros setores. Ou seja, o medo ele não é só com relação ao restaurante, o medo é em relação a tudo, né? Então, nós estamos pensando numa união onde a gente venha trabalhar essa comunicação coletiva. Bom, só para fechar, a gente tem falado muito sobre o setor de alimentação, mas sobre o setor de hospedagem, a gente tem acompanhado aqui empresas que têm feito promoções com preços, com pacotes envolvendo voos e hospedagem para tentar se manter. O que a gente pode entender dessa ação? Já não há definido ainda quando a pandemia vai acabar, mas esse tipo de ação pode ajudar a pelo menos aliviar algum tipo de perda já nesse setor de hospedagem, por exemplo? Nesse momento, com certeza não. O nosso aeroporto está trabalhando abaixo de 10% da sua capacidade, não é? Então, o aeroporto operando desta forma, é muito difícil que nós tenhamos a circulação de pessoas buscando a hotelaria, né? Mesmo que os preços sejam extremamente atraentes, né? Nós enxergamos que o primeiro turismo que vai acontecer é o turismo rigorosamente doméstico, ou seja, primeiro do cinturão de Porto Alegre, depois um pouco mais distante, até que abarque o Rio Grande do Sul como um todo. Nós não acreditamos e não temos nenhum dado para oferecer de que o turismo de fora do Rio Grande do Sul ele possa acontecer antes do turismo doméstico.
Muito obrigado ao presidente Henry pelos esclarecimentos importantes. Como eu disse, a gente é um setor que emprega muita gente e que nesse momento é um dos setores que também está sofrendo muito com esse isolamento, mas que a certo ponto passa a ser inevitável, como o senhor disse no início, não temos controle sobre isso, não tem nem a quem culpar, né? O vírus está no ar, está em tudo quanto é lugar. Presidente Henry, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, sempre à disposição.